Fala galera, bem-vindo a mais um podcast no papo de hoje. Ao lado da minha esposa maravilhosa, dona Fabiana Carneiro, temos a presença de um cara de uma energia muito ímpar. Já chegou aqui no estúdio, já contagiando. Uma salva de palmas todo mundo para Bruno Van Enck. Muito obrigado, muito obrigado. Eu treinei o sobrenome, né? Treinou um segundo aqui. Cara inteligente é assim. Obrigado por estar aqui, viu, irmão? Obrigado você pela honra, não sei nem como explicar. Pô. Quantas pessoas não gostariam de estar aqui no meu lugar? Pelo amor de Deus, obrigado. Eu venho aqui 10 vezes. Se precisar até 10 episódios, a gente vem. Primeiro, Brunão, ó, vou navegar muito ao longo da sua história, mas eu tava conversando um pouco com toda a turma. Primeiro pra gente admirar o lindo trabalho que você vem fazendo na frente da Corleone. Obrigado. E depois é um cara muito fera também, gosta de foto, gosta de gente. Você tem uma frase que eu amo, sabe? Você tem assim, todo mundo é vendedor. Né? Todo mundo é vendedor. Só existe uma profissão. Só existe uma profissão. Venda. Vendedor. Só existe uma profissão no mundo de vendedor. E eu gosto muito disso, cara. E é assim, eu não tô falando, turma, pra inglês ver, não. Uma vez, eu acho que eu vi você junto com o Alfredo, né? O Alfredo Soares, um amigo comum nosso. Grande amigo. E aí tava lá na sua bio, né? Você deixou meio que até o ordem e progresso da tua bandeira, que é a única profissão que existe no mundo é vendas, né? É isso aí. Só existe uma profissão no mundo, 2 pontos, a de vendedor. Mas me conta um pouquinho da tua história. Como começou a história do Bruno, assim, cara? Você falou que você descendente, né? Sobrenome chique, né, turma? Vai, fala, amor, você. Van Enck. Enck. Em alemão pronuncia-se Van Enck, apesar de ser um sobrenome alemão. Aqui, metade da minha família é alemã, metade holandesa, e eu saí aqui com essa cara de árabe. O nariz, pelo menos. E como que foi essa história? Me conta. Eu nasci no comércio. É muito legal quando a gente consegue colocar essas histórias pra fora, porque parece que, né, rede social, 2014, que ela realmente teve um boom, onde as pessoas passaram a seguir outras pessoas que a inspiravam, e não só a gente famosa ou os amigos que seguiam. Então parece que a história começa em 2014 de praticamente todo mundo. Mas eu nasci no comércio. Eu venho de uma família que trabalha com restaurante. Tá. Meu pai tem eu sou o único filho do primeiro casamento do meu pai. Tenho uma maravilhosa irmã que vai fazer 18 anos na semana que vem. Você é novão também, né? Eu tenho 37. Oh, é novão, cara. Mas eu já queria ter filho, que nem você e tudo mais. Mas vou casar daqui 2 meses, eu vou resolver isso logo, logo. Dona Luísa. Engravidamos num casamento, hein? É mesmo? Já fica a dica, ó. Vamos ver. A gente não vai ter lua de mel, então não sei se isso vai ser tão... Piorou, tão... né? Aí que vocês vão sair do quarto. Tem né? Netflix em casa. Mas eu trabalhei a vida inteira com meu pai. Meu pai já é o terceiro da geração de donos de restaurante na família. Começou com o bisavô dele, passou para o avô, foi para o meu pai e eu não aguentei, não. Eu não tinha tesão aqui. Mas, enfim, meu pai tem um restaurante dentro do Shopping Center Norte há 37 anos, depois de pandemia. Agora, no meio da pandemia, abriu outro, completamente louco, aos 61 anos, sem ter um braço lá para ajudar ele. Antigamente tinha a mim, né? Mas hoje ele tá fazendo sozinho. Meu pai é um guerreiro, maior exemplo, meu maior ídolo, o cara que eu mais amo no mundo. E aí, trabalhar dentro de shopping, já trabalha 7 dias por semana. Um restaurante, o horário normal de restaurante no shopping é das 11 da manhã à meia-noite. Às 10 a porta já tem que estar aberta. E você falou que você tem o seu pai tá lá 37 anos. Quanto tempo de restaurante? Nós temos... eu sou 6 meses mais velho do que o restaurante. Eu literalmente nasci no restaurante. Entendi. Então eu nasci no comércio. E comércio e vender é a mesma coisa. Você muda o produto. Né? Restaurante ainda é um pouco mais complicado, mas é vender alguma coisa. E aí aos 12 anos eu fui... E aí todos os dias meu pai chegava muito tarde em casa para eu ter mais tempo com meu pai também. Porque a vida de dono de restaurante tem que tirar o chapéu para esses caras. Meu pai chegava muito tarde, então eu comecei desde cedo a ir para o restaurante com meu pai. A primeira vez aos 7 anos de idade, meu pai virou um caixote daqueles de tomate, que vinha do Ceasa. Não, de tomate não, que o tomate, como vazava água, a madeira, ela apodrecia, então tinha que ser outro. Mas o caixote de laranja. E ele me colocava, olha que absurdo falar isso hoje, ele me colocava para tirar chopp. O restaurante do meu pai é típico alemão, né? Uma cervejaria, uma choperia lá, chegou a ter 800 rótulos de cerveja diferente. E ele me ensinava. Então a primeira vez que eu trabalhei foi aos 7 anos tirando chopp. Eu ficava durante 1 hora. Você imagina hoje uma criança trabalhando aos 7 anos, tirando chopp e servindo ao público, que isso seria um escândalo. Mas ele me levava para ensinar quais eram os valores. Então no shopping tinha loja de brinquedo. Eu podia comprar brinquedo desde que eu fizesse alguma coisa para ajudar meu pai no trabalho. Claro, aquilo que era compatível com uma criança de 7 anos de idade. Sim. Aos 12 anos de idade, sempre que eu saía da escola, meu pai contratou um motorista e todos os dias eu ia trabalhar com ele.
comecei com uma profissão que eu acho que não existe mais, que é a de office boy. Então eu pegava aquele... Não tinha cartão de débito, não tinha cartão de crédito, não tinha nada. Então era aquele calhamaço de cheque assim, o restaurante do meu pai tinha 400 mesas, então só se pagava em cheque ou dinheiro. Então o meu trabalho era chegar da escola, eu carimbava, então eu fazia o cruzador, o nominal e atrás o número da conta. Nossa, o cruzador, lembra, cara? Somente para depósito na conta do favorecido. E aí eu evoluí depois de algum tempo, eu além de fazer os carimbos, eu fazia a soma. Eu tinha que fazer 2 somas e elas tinham que bater. E aquela desgraça nunca batia. Meu pai falou assim, enquanto você não acabar e as 2 somas não baterem, óbvio que ele depois confirmava, né? Mas enquanto as 2 somas não baterem, você não está liberado. E o meu pagamento nessa época... Como chama o paizão? Como chama? Meu pai chama Arno. Tá aí, ó. Toda hora eu faço uma tatuagem com o nome dele aqui. Arno. Que legal, cara. Arno. Eu sou fã dele demais, demais. E aí, depois ele começou a me pagar com fichas de fliperama. Né? Hoje tem um cartão magnético, mas lembra? Tipo, ficha telefônica? Sim. Então ele me pagava, ó, então você pode ir lá. Então eu ia num fliperama do shopping. E eu acabei evoluindo em todas as áreas lá. Então eu cuidei da cozinha. Depois que eu saí da faculdade, eu fui estudar com um chefe de cozinha, que é o Lohan Suador. Fui comandar a cozinha, comandei o bar, comandei as compras. Mas onde eu mais aprendi... Então você manda bem no rango. Me viro. Não, manda bem. Quem fala se vira é que manda muito, mas gosta de surpreender. Não é ou não? Mas eu sei, fazer uma coisinha assim de leve. Chega lá aqueles pratos... Em casa eu gosto, mas é que como trabalho eu não curtia não. Não tinha tesão. Mas onde eu mais aprendi, onde hoje... Né, eu lembro que quando eu escutei, né, esse monte de siglas que se falam hoje por aí, e tinha uma que eu não sabia direito o que era o NPS. Sim. Anos atrás. E eu descobri que eu faço NPS há muito tempo. Só que ele ficava armazenado na cabeça. Onde eu mais aprendi sobre venda era no restaurante. Na entrada do restaurante, quando eu comandava o salão. Comprei uma roupinha social, ficava na porta do restaurante, com o cardápio na mão, a pessoa passava ali na frente, sem ser aquele vendedor chato, né? Que queria jogar o negócio na cara dos outros. Dava um bom dia, alguma coisa, entregava o cardápio na mão das pessoas. Ó, salame interno ou externo? Todo mundo queria ficar no externo, mas aí o que eu falava? No interno tem ar-condicionado, aqui fora não tem. Que aí lota lá primeiro, depois vai pro outro. E aí eu começava a conversar com os clientes, obviamente dando alguma sugestão de prato, depois ia no meio do almoço perguntar se estava tudo certo, voltava para oferecer uma sobremesa, depois um café. E durante muito tempo eu fui tendo dos próprios clientes o que é que eles queriam. E aí, o NPS, o NPS. Que era o NPS. Para quem não sabe, turma, NPS é Net Promoter Score, que é como se fosse o quanto que o teu cliente recomenda, é uma nota, né, que é atribuída, tem várias maneiras de você encontrar seu NPS, mas é o quanto que as pessoas recomendariam o teu serviço, o teu produto para familiares e amigos, ou alguém que eles gostam. Quanto maior o NPS, melhor o seu trabalho está sendo feito. Por exemplo, eu aprendi coisas que depois, na teoria, né, não funcionavam. Uma vez eu atraí, lá perto tem um pavilhão de exposições, então iam grupos muito grandes almoçar lá. E eu lembro que uma vez, era um grupo de 30 pessoas. Eu consegui convencer as 30 pessoas a sentar um salão interno ainda. E aí, quando todo mundo fez o pedido, daqui a pouco eu vejo uma movimentação das pessoas levantarem e ir embora. Eu acho que tinha uma mulher, que eu não sei se ela comandava as outras pessoas e tudo mais, ela cismou que ela queria água de coco e não tinha água de coco lá. Então 30 pessoas foram embora porque não tinha uma garrafinha de água de coco. Aí você vai falar, né, com os consultores, com os gênios da teoria e tudo mais. Ah, não, o teu cardápio tem que ser enxuto para que o seu controle de estoque seja melhor. Tudo bem, aquele dia eu perdi por não ter, né, meia dúzia de garrafinhas. Então, depois desse dia eu comecei a ver o que era estratégico para poder atrair esses clientes. A gente aumentou bem o cardápio. É mais difícil de fazer, sim, o estoque. Mas é um estoque muito perecível, ele troca todos os dias. Então, né, coloca, sente, vê o que acontece, senão vai embora. Fica muito na teoria e acaba na mesmice. Que você acaba tendo só um cardápio de Ambev que todo mundo vende em qualquer lugar e que você não consegue mostrar que o restaurante tem desejo realmente. Se vende em qualquer lugar, só muda o preço, não adianta nada. Aí você tinha quantos anos já? Isso eu tinha uns 19 anos, mais ou menos. Você ficou até quanto tempo com seu pai? Eu fiquei com ele até 2013, mas a primeira empresa que eu abri sozinho, antes de sair completamente do trabalho do meu pai, foi em 2009. Eu montei uma distribuidora de chopp para bar, restaurante, festa, feira. Olha como o chopp entrou na vida, né? Aquele molequinho lá que abaixava ali, interessante isso aqui, né? Fiquei, mas era a grande necessidade, assim, meu pai é muito jovem, né? Você acabou de fazer uma conta que ele é muito novo. Então, 15 anos atrás, que ele estava voando.
Então, era muito difícil dele abrir mão de todas as certezas dele, principalmente pro Pirralho, que era o filho dele. Eu trabalhei em empresa familiar, é um grande desafio, né? Porque por mais que você tenha sócio, existe essa hierarquia familiar, né? Do pai, paternal. E principalmente quando tem o fundador, que é o seu pai, ele é ativo, né? Que eu trabalhei muito com meu avô, com meu pai também. Ele gosta de estar lá, ele gosta de centralizar a operação, centralizar os processos. E fica mais difícil mesmo. E dá certo há muitos anos, por que vai mudar? Vai tem aquele mexer, conceito meio... Isso é o básico. Isso é o básico. Tá dando certo, tô gostando, pra mim é ótimo. E aí? Uma época começou a incomodar que eu tinha que pedir dinheiro pro meu pai pra tudo, mesmo trabalhando. Que era assim, coloca cartão de crédito lá. Quanto gastasse, tava todo pago. Mas se eu economizasse no cartão, eu não conseguiria economizar numa poupança pra mim. Entendi. Então, eu tinha que pedir para ele toda hora alguma coisa, isso começou a incomodar, e aí foi esse o primeiro estímulo de eu abrir a primeira empresa. Que eu trabalhei nela por uns 4 anos. Graças a Deus, financeiramente, eu alcancei a independência que eu queria. Foi um trabalho próspero. Eu comprava, na época, mais ou menos uma carreta por semana de chopp. Isso é muita coisa. O chopp, ele é muito perecível. Em 4 dias ele estraga. Se eu não vender a carreta inteira em 4 dias e distribuí-la por São Paulo inteiro num barril que pesa 80, 90 quilos por aí, fazendo limpeza de serpentina... É chopp, hein? É chopp pra desgraça. Aí, na entrega, o que você fez, você descarregou uma entrega, não podia parar, tomou uma multa, o lucro foi todo embora já ali. Era próspero, mas, de novo, eu não tinha tesão em fazer aquilo. E aí, como surgiu o Corleone na sua vida? Vamos lá. Em 2013, eu lembro que era um sábado... São 40 lojas, né? Mais ou menos. Da Corleone? Não, são... Poxa, agora você humilhou. São 5 lojas agora. 5 lojas, são 5 perdão, lojas. perdão. São 5 lojas. Você viu? Eu tô profetizando, né? Pô, por favor. E uma perto da Casa Nova. É, uma do lado da... Qual bairro? De onde eu vou morar, ali na Vila Olímpia. Ótimo. Ah. Vou recebê-los lá sempre. Sim. Teve um sábado que eu tava lá no trabalho e era a mesma coisa mecânica. Eu não tinha a emoção da venda. Porque as pessoas, quando atendiam o telefone, e era numa época que eu me recusava a vender Ambev, por problemas de entrega e tudo mais, eu comecei a vender algumas outras marcas e aí as pessoas falavam assim, mas não é Brahma, né? E eu tinha que explicar o porquê que o chopp era bom, sabe, aquela coisa. Ficou chato, não era venda aquilo. Aquilo era convencimento de alguém no telefone. É difícil você vender alguma coisa por telefone que tem alguma experiência, total. Né? É no máximo lábia, mas não tem uma experiência gostosa de venda. E aí eu falei, eu estudei na FAAP aqui em São Paulo. Na época eu morava ali no Jardins. Fiz 2 anos de FAP. Fez? Que curso você fez? Eu fiz PP. Meu sonho era ter feito PP. Eu fiz engenharia e economia. Fiquei 2 anos, mas também Se eu algum larguei. professor escutar, eu odiei os 2 cursos. Desculpa. Eu não me encontrei também. Não, né? Não me encontrei também. Na época também, era muito moleque, não sabia o que Minha irmã tá fazendo PP agora, entrou agora. Pô, e na época, os meus professores lá, alguns deles são pessoas que são ídolos. Por exemplo, Pondé da aula lá, Karnal. Então imagina, nossa, como que eu não aproveitei? Como que eu não aproveitei? O diretor da minha ficou conhecido como o homem da antena. Ele foi ministro na época enfim, já faz muito tempo. Mas aí eu pensei o seguinte, eu conheci muita gente bacana na FAP. Eu soube absorver, né? Quando você fala de networking, como que uma pessoa com 18, 19, 20 anos faz um true networking? Você ainda não sabe o que é networking. Verdade. Mas eu lembro que eu tive a possibilidade de ir na casa de muitos amigos lá e aprender e sugar muita coisa de cultura. Então, tinha... Né, naquela época ali na FAP, eram os filhos do PIB brasileiro. Então, só de eu ir jantar na casa de alguém, eu aprendi a mexer em talheres, beber em diversos copos. Eu via como esses caras raciocinavam, como é que eles pensavam, só por aqueles poucos momentos ali de como eles se tratavam. Então eu absorvi muito de conhecimento nessa época. E aí eu pensei, um restaurante lá no Shopping Center Norte, para eu convencer alguém de ir lá, para eu usar o meu então networking das pessoas que eu conheci nesse tempo todo, para eles saírem da Zona Sul e irem até lá, era muito difícil. Tinha que soltar fogos de artifício. Eles iam uma vez por ano no meu aniversário, mas eu oferecia tudo para todo mundo, então não adiantou nada para ganhar dinheiro com isso. E aí eu pensei, eu preciso abrir alguma coisa que seja na Zona Sul, ali, nos bairros, que são os bairros onde hoje a gente tem loja. Vila Olímpia, Jardins, Itaim, Shopping Morumbi. Corleone da Faria Lima é maravilhosa. Lá tem 700 e poucos metros, maravilhosa. Né? É legal. Aquela foi a nossa segunda unidade. Maravilhoso. Tem uns guarda-sol ali fora, tem o seu logo Tchan... pretão, bonito. Deixa ele bem escurão. É um C também, né? Toda vez que ele passa na frente, eu não vejo hora de morar aqui para vir todo dia aqui a pé, que é isso. Eu vou levar você para fazer uma experiência completa de Corleone para você ver como que é. E aí eu pensei,
Eu sou do comércio. Não adianta eu querer me aventurar em outra coisa. Eu sei vender chopp e comida. Né? Chopp, cerveja e comida. Mas eu quero abrir... Achei um ponto no Itaim Bibi que eu tinha gostado. O que eu vou abrir aí? Bom, precisa ser alguma coisa que venda chopp, né? Chopp, cerveja e comida, mas que não seja um bar e restaurante. Porque quantos restaurantes tinham abertos nos últimos 5 anos no Itaim Bibi? Quantos deles ainda funcionavam depois de 5 anos? Boa 10%? 15%? Com sorte? Então eu vou ter que fazer alguma outra coisa meio que disfarçada. Nessa hora é que você fica meio puto da vida, porque parece que as pessoas sempre fazem uma pergunta, não, para tudo que você cria, fala assim, de onde você trouxe essa ideia? Do fundo do meu coração, de onde eu trouxe. Né? Pô. Acho que ele queria falar outra coisa. Ficou bem subentendido. E aí, eu falei, olha, eu preciso fazer alguma coisa onde o cara vem aqui, coma e beba, mas ele queira voltar todo mês. Porque como tem muita moda, né, nesses bairros aqui, abre um outro negócio exatamente igual, só que com uma decoração diferente. Aí contrata alguém para ir lá, falar que aquele é legal, pum, quebrou o outro. Total. Porque vai vender a mesma cerveja, vai vender o mesmo vinho, vai vender o mesmo prato de comida com outro nome. Só vai trocar fachada. Só vai trocar fachada. E muitas vezes é do mesmo dono, ele tem que trocar de lugar pra renovar, falar que é novo, né? E aí, eu falei, bom, o que eu posso colocar para esses caras voltarem? E se eu colocar um barbeiro lá? Eu acho que umas cadeiras de barba, pelo menos o meu barbeiro fideliza o cliente. Isso há uns quantos anos atrás? Isso foi em 2013. E ainda não tava, porque, enfim, a minha percepção, tá? Como cliente. Deu um boom na barbearia nos últimos anos, né? A barba em si deu um boom, né? Hoje, por exemplo, há 10 anos atrás, as pessoas não usavam tanta barba. Agora a barba virou a maquiagem do homem, né? É isso aí. Tira o pelo do corpo inteiro e deixa a barba. Verdade no ou rosto. não? Virou a maquiagem do homem, a barba, né? O jeito do homem mudar um pouquinho, dar um tchanzinho, poder ser diferente, deixar a barba pra fazer... Não. Naquela época tinha um... Eu não sei, o meu radar não era ligado naquela época, até porque eu comecei a usar barba também de uns 3 anos pra cá. Era isso aí. Não tinha, tinham 2 players naquela época aqui em São Paulo e que eu joguei eles extremamente nichados, então que são ótimos profissionais, que são empresas que fazem um trabalho maravilhoso, mas pro lado da venda eu achava eles muito nichados. Então, cara, vou criar um bar com cerveja que seja democrático e o cara corte o cabelo ali. E fiquei com aquela ideia. Peguei um dinheirinho que eu tinha ali, peguei uma mochila, fui para Nova York em 2013, porque era lá que eu queria buscar inspiração. Tá. Eu fui em tudo menos barbearia. Eu fui em 3 barbearias e no mesmo dia fiz serviço nas 3. Eu já não tenho barba hoje, você imagina, quase 10 anos atrás. Aí na primeira eu fui, né, e eu tava com uma barba aqui, rala. Aí eu fui numa e eu falei Você olhou pra mim, né? Não, mas mas a sua fica mais comprida ainda. Ele olhou pra mim e falou, tipo, você é tipo a sua. Tipo a nossa aqui. E aí eu lembro que no primeiro eu fui, cortei o cabelo. Na segunda eu tirei a penugem que eu tinha e mandei deixar o bigode. E na terceira eu fui e falei assim, olha, fiz uma barba numa barbearia, eu não gostei aqui e acabei saindo no meio do serviço, dá pra você fazer só o bigode? Porque ali eu queria saber como funcionava. Eu queria saber se a pessoa que me atendia, se tinha agendamento. Se a pessoa que me atendia era que me levava para cadeira. Quanto tempo eu demorava para ir para cadeira? A pessoa que corta o meu cabelo é a mesma que lava? Ela que me oferece produto? Ela que vai cobrar depois? Você já foi com toda essa percepção, assim, para perceber o processo da coisa, porque né? É venda, né? É venda. Se eu decidisse vender vibrador, ia ser a mesma coisa. Se eu decidisse vender capacete, era a mesma coisa. E tem gente que não pega essas sacadas, assim, né? De você experimentar lugares que você tem uma muito tendência. Pro óbvio, né? Tenta muito ir pro óbvio. Quantas e quantas milhares de pessoas já não chegaram para você tentando contar uma ideia? Total. Que eles nunca tentaram executar. E que se eles não tentaram executar porque eles têm medo, aí eles precisam de 25 sócios investidores para diluir o prejuízo. A maior parte das empresas supostamente deveria, né, ser assim, né? E quantas dessas vão para frente? E aí muito lance da inovação, né? Tem gente que acha que inovação é fazer uma coisa que ninguém nunca fez. É pegar alguma coisa que já está sendo feita, mas você faz de um jeito bem melhor. Inventar a roda é muito difícil. Se você faz um pouquinho melhor, você já é um puto inovador, né? Você inovou o jeito de fazer a barba de São Paulo. Que no final das contas, de maneira muito resumida, é vender barba sem vender cerveja. Eu mesmo já vendia cerveja antes e fazer barba já fazia, sei lá, desde quando. Mas e isso parece assim, né, que é muito disruptivo, que, nossa, você fez uma coisa brilhante, que sacar. Mas não é, na verdade não é, né? Só que pouca gente
tenta pensar o arroz com feijão bem feito. Tudo tem que ser inventar a roda, milhões de reais num aplicativo. Aí o MVP, você precisa de 6 rodadas de investimento para acontecer. Contar como é que foi o investimento da Corleone. E aí, enfim, resolvi que eu ia abrir um bar-restaurante que tivesse cadeiras de barba. Aí eu fui passar para Nova York, fui em umas barbearias, mas o que eu mais fui? Barzinho. Eu andava na rua e tirava foto de grafites, eu entrava em lojas. Você já era fotógrafo naquela época? Não. A fotografia veio em 2017. Aí eu já conto na cronologia. Cara, eu preparei um Insta de uma maneira... Assim, eu tava em Nova York, aí eu falei assim, vou começar a postar as minhas inspirações. Eu contei que ia abrir uma barbearia. Se voltar lá atrás, tem todos os detalhes. Eu narrei tudo aquilo, mas eu acho que todo mundo achava que eu era tão doido que ninguém deu atenção. Não ia acontecer. Se alguém tivesse sido mais rápido do que eu naquilo que eu tava falando que ia fazer e executando, talvez tivesse saído na frente. E aí eu comecei a tirar foto de um monte de outras coisas, mas eu pensei, tem muita... Como tinha pouco seguidor naquela época, para todo mundo, eu falei assim, tem muita mulher que me segue, ela não vai se interessar em ficar vendo a construção de uma barbearia. Eu já vou fazer um Insta. Vai chamar Barbearia Corleone. Esse nome nasceu em 30 segundos também. Olha o estudo de mercado, né? Gostei, Barbearia Corleone, né? Aí, Gostei fez. Não, na verdade foi assim. Fui jantar com uma amiga minha, que ela é designer. Aí ela falou assim, me conta a história porque eu vou te dar o logo de presente. Aí eu contei. Fiquei 2 horas falando lá. Quando eu acabei, ela falou assim, como é que vai chamar? Eu falei, bom, se é uma barbearia com bar, ela vai chamar Barbearia. Ela olhou... Gostei, adorei, hein? Barbearia. Ela falou... Pode falar palavrão? Pode. Ela falou, que nome merda. Olha como chama. Podcast. Podcast. Que nome merda. Você vai fazer essa cara de idiota toda vez nessa entonação barbearia? Aí eu falei, puta, fudeu, né? Vou pesquisar, vou fazer uma coisa. Ele falou, não, vamos decidir agora. Sei lá, você não tá falando uma coisa meio anos 70, assim, que não tem mais no Brasil? Tipo, você foi buscar inspiração em Nova York, nos bares speakeasy. Tem que ser uma coisa que lembre homem assim de, sei lá, Corleone. Liguei pro advogado na hora, eu falei, vê se tem Corleone aí disponível, se a gente pode registrar. Ele falou, tenho, já registra. Já faz pedido. E aí eu fiz, então, esse Instagram da Barbearia Corleone. Só que eu pensei, pô, quantas vezes na vida um homem muda radicalmente o seu corte de cabelo? 2, 3. Então não adianta eu ficar postando foto de opções de cabelo, porque não adianta, tem gente que tem o cabelo Só que de é manutenção. E quando o homem radicaliza e gosta, vai ficar 10 anos com o radical, Pois que vai é. ficar normal de novo. Então, nessa hora, eu falei assim, ó, o primeiro post que eu vou fazer, eu vou colocar algumas referências de corte de cabelo, não vou colocar clientes meus para não invadir a privacidade dele, e segundo, eu não quero comparar as pessoas. Né? Imagina eu fazendo corte do David Beckham. Cara, bonitão. Aí vai falar o nome dele. Aí vai cair o Caneiro depois, você me lascou, né? Eu ia usar você como exemplo. Né? E aí eu tava andando na rua, tava ali no Brooklyn, tava nevando ainda, tava bonitão. Lá e eu vi um Mustang, vi um Muscle Car americano, aqueles bonitão parado na rua. Eu falei, nossa, que carro bonito, tirei uma foto. Falei, vai pro Insta da Corleone. Aí eu comecei a colocar Muscle Cars para as pessoas acompanharem a Corleone pelo carro. Aí eu comecei a colocar moto. Eu usava as motos Café Racer. E eu pegava a imagem, isso tudo imagem de inspiração na internet. Eu pegava imagens de mulheres tatuadas. Eu pegava imagens de cervejas pelo mundo, arquitetura. Isso foi muito intuitivo. Não foi nada planejado, não teve uma agência. A cabeça de um homem no Instagram. O que eu gostaria de ver todos os dias? Entendi. Corte de cabelo aqui não é. Entendi. Então eu segui sempre nessa linha, a gente não posta foto de corte de cliente, foto técnica, porque no final das contas a foto técnica, quem quer ver o barbeiro não traz cliente para barbearia, a não ser que eu vendesse curso de barbeiro. Seu Elias, lá de BH, faz isso muito bem, tá ganhando rios de dinheiro com isso, não assume, mas ele poderia. e aí, cara, eu abri, e esse Instagram deu certo. E no dia que eu inaugurei, dia 14 de julho de 2014, eu não estava preparado para o que aconteceu. Eu tinha 3 cadeiras de barba. E um lugar enorme para tomar cerveja, sentar e tudo mais. Tinha tanta gente lá que eu não sabia com quem falar. A gente organizou uma fila. A fila deu 7 horas de fila de espera. Tipo, eles falaram assim, Bruno, mas a gente quer agendar. Eu falei, mas eu não tenho agenda, era por ordem de chegada. Porque na verdade é para você vir no bar e cortar o cabelo que você quisesse. Eu falei, toma uma cerveja que for, mas 7 horas de cerveja o cara não vai conseguir cortar meu cabelo, não. Naquele dia, quando a gente encerrou o dia, eu tinha a certeza de que o meu negócio não era vender cerveja, não era vender comida. Aquilo era uma barbearia. No dia seguinte eu já abri como uma barbearia.
fui atrás de agendamento, fui atrás de mais profissionais, fui atrás de, ver aquilo, o que era, como é que funcionava. E aí, ao longo dos próximos 2, 3 anos, foi o que os próximos 2 a 3 anos, eu me preocupei só com a operação. Me preocupei só com fazer mais corte de cabelo. Depois disso que veio a minha preocupação com a marca. Que eu nem sabia o que era aquilo até agora, fui percebendo também. E aí, pra você ter ideia, uma das pessoas, Matheus, da dupla do Jorge Matheus. Ele foi um dos caras que começou a seguir lá atrás. Eu nem sabia que ele seguia a barbearia. Um dia ele ligou e falou, eu vi que vocês inauguraram, eu vou pegar um voo e vou pra São Paulo só pra cortar o cabelo. Quando? Tem lugar pra mim? Falei, quando você quer vir? Ele falou, hoje. Cara, ele pegou avião só pra cortar o cabelo aqui? Pegou o avião dele, veio, cortou o cabelo, aí acho que ele foi gravar alguma coisa, depois ele voltou. Mas... Que beleza, hein, amor? Nunca mais reclamo de você, hein? Tá baratinho aqui do lado, né? Só que quando ele falou que era o Matheus, ele não se identificou. E fui eu que atendi ele no telefone. Quando chegou um cara todo tatuado, barbudo e tudo mais, e eu bati papo com ele, aí os barbeiros falaram assim, é Matheus, Jorge Matheus. E eu falei, cara, olha a força, onde que isso chegou, e eu preciso aproveitar esse momento. Tanto é que nós viramos sócios depois, numa das unidades, ele é sócio na unidade nessa da Vila Olímpia, que você comentou, ele, Jorge, mais um monte de gente. Que legal. Somente nessa unidade, não na marca. E aí, por causa disso, cara, feedback de caras como ele, do que ele sentiu na cadeira, clientes que eu perguntava, de novo, NPS, eu ia na cadeira, e aí, o que você acha que falta? Você gosta do quê? O ar-condicionado tá muito ruim? O cheiro da toalha é bom? Então, foi no que o cliente ia me falando, eu voltava. Não precisei, até então, contratar um serviço digital para isso, porque era uma unidade e era eu da hora que abre até a hora que fecha. É que você tem a cultura do NPS, né? Então, obviamente, a tua galera, o teu time já deve ter esse mesmo DNA, né? Esse DNA do importar, esse DNA do carinho, esse DNA da personalidade, sabe? De realmente daquele aprimoramento contínuo. Você deve ser um tarado pra como que eu posso mais legal ainda. Aí a galera, não, já tá animal, Bruno. Não, mas dá pra ser melhor ainda. Você é tarado por experiência, cara? Você é tarado por experiência? E sabe quando que começou isso comigo? Eu lembro que meu pai, às vezes, ele não precisava fazer nada no restaurante dele e ele ia lá e pintava uma parede. Eu falei, mas por que isso, pai? Você não tá precisando? Ele falou, porque os clientes que vêm todos os dias, eles precisam sentir que a gente tá mudando e a gente tá evoluindo. Só de eu pintar a parede de outra cor, já significa que eu tô preocupado com o nosso negócio e mudando ele. Então eu sempre tive isso na cabeça. Então lá, quadro muda de lugar, tira peça nova, traz quadro de um artista, manda para outra unidade, pega de outro, coloca moto dentro, depois... Enfim, eu vou sempre mudando para que o cara não sinta que a gente parou no tempo. Por exemplo, quando a gente voltou da pandemia, ela machucou muito a empresa. A primeira coisa que eu fiz foi trocar todas as cadeiras de barba da unidade do Itaim Bibi. Eu fiz cadeiras de couro, com couro colorido, enfim, desenhei a cadeira do começo até o final. Mas, no momento em onde a gente estava mais ferrado, né, da pandemia, gastei 90 pau fazendo isso. Mas por quê? Abril, nós vamos voltar aqui baleado, machucado, sem perna, reclamando, pedindo ajuda, ou com a impressão de que, esse tempo todo você não ficou parado aqui, não tem teia de aranha, tem uma cadeira nova. E adiantou muito isso. Que legal. Cara. Adiantou muito. E as pessoas falavam assim, a gente tem que vir prestigiar mesmo, porque o cara é guerreiro. Como que a galera rebolou do segmento, assim? Porque galera de salão, assim, no geral, barbearias, porque é uma coisa muito de ir até lá, né? Sim. E aquela coisa, todo mundo em casa, Sim. Tem cara que meio desencanou, deixa, não precisa fazer a barba pro escritório. Teve essa... Teve. Como é que foi? Pra mim foi o seguinte, quando a gente... E faz um ano isso agora, né? Quando veio a notícia de que tinha que fechar, no que eu pensei? Cara, não só pela empresa. Eu sempre tive uma preocupação com pessoas. Você tem sempre bastante gostei funcionário, de pessoas. né? Você tem um time grande, cara. Você tem hoje na operação, um pouco mais de 320 pessoas. 320 pessoas. É família, cara, pra cuidar. Se for ver, são 1000 pessoas numa família. Né? Indireto 1000 pessoas. Mas eu sempre tive essa coisa. A gente tem 2 projetos sociais, um para pessoas com síndrome de Down, que elas cortam o cabelo de graça lá na Corleone. Tem, obviamente, os outros motivos do porquê disso. Eu faço um crowdfunding para arrecadar dinheiro para a gente colaborar com o projeto Serendipidade do Henry Zilberstein. Não sei se você conhece, um cara foda também. E eu sou diretor de um hospital aqui em São Paulo. Eu sou conselheiro do Hospital Cruz Verde, aqui em São Paulo, que cuida de pessoas com paralisia cerebral severa. Nossa. A maioria delas moram dentro do hospital e algumas em situação de abandono.
E aí a gente monta equipes, né, para dar um pouco de dignidade, porque pessoas que não conseguem se locomover normalmente se raspa a cabeça delas, né, porque dá muito trabalho. Então a gente monta uma equipe, monta uma barbearia e todo mês vai lá cortar cabelo. A gente ainda não está permitido em entrar, já faz 1 ano, mas tem esse projeto social todo. Quando fechou, eu falei assim, a primeira coisa que eu tenho que me preocupar, eu tenho caixa. Não sei quanto tempo vai durar, mas eu também sei que o caixa está preparado. Eu vou me preocupar com as pessoas. O que eu vou fazer? Primeiro, os salários vão ficar garantidos. Pelo menos dos CLTs. E aí eu foquei no que poderia ser melhor para eles. Mas não só pela preocupação com pessoas, que eu acho que deveria ser muito mais normal entre a gente, a minha força de trabalho ela é manual. Eu preciso que esse cara esteja motivado, em ordem de saúde e principalmente com a cabeça em dia. Quando ele for trabalhar, ele vai segurar uma navalha na mão de alguém. E a pessoa que vier depois desse momento todo que a gente está, ninguém aguenta mais ficar falando, e esse coronavírus, hein? Nossa, como é que tá para você? Eu não quero saber dos seus problemas, né? Se eu vou em algum lugar, você vai numa loja, vai perguntar o problema do outro. Cara, você já tem os seus. Então eu cheguei para eles e falei assim, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos anunciar, como o autônomo pode trabalhar em casa, nós vamos anunciar no Instagram da Corleone, nos nossos telefones, no nosso e-mail, que vocês estarão atendendo em casa. Aí eu vou encaminhar o telefone para vocês e vocês combinam direto com o cliente. Corleone não vai ficar com nada. Abro mão de tudo. 100% é de vocês. A única exigência que eu faço é que se cobre o mesmo preço que se cobra na barbearia. Para que quando a gente volte, o serviço não seja desvalorizado. Mesmo porque vocês têm que se locomover, tem que ir de um lugar para o outro. Justo. E era uma época que a gente não sabia. Hoje a gente sabe lidar melhor com isso, né? Mas a gente não sabia o que era. Pô, vai ter Walking Dead na rua, o mundo vai acabar, vão me assaltar quando eu for no mercado. A gente pensou tudo isso. Então, para compensar esse risco, eu só pedi para eles que não fizesse isso. O caixa, obviamente, são 60 barbeiros. Os barbeiros hoje ganham mais ou menos como um engenheiro, como um advogado nos primeiros anos de carreira. É um artista, o cara, né? É um artista e de valor reconhecido. Sim. Né? Então, eu sabia que eu não conseguiria manter. Você imagina, 60 pessoas ganhando acima de 10 pau por mês, chega até mais, não tem caixa. Não existia esse caixa na empresa. Então, eu fiz assim, se alguém entrar numa situação que seja realmente desesperadora, me liga e eu vejo o que faz. Então, teve uns 4 ou 5 que me pediram, os outros não precisaram, pelo menos não me pediram. Teve uns 4 ou 5 que eu ajudei, depois cobrei isso sem juros deles em 4, 5 vezes depois que a gente abriu as lojas. Então, essa foi a medida que eu tomei na época para as pessoas te chamarem para cortar o cabelo em casa. Como necessidade, tudo bem cortar em casa. Agora, como preferência, você vai lá. Imagina ela se você corta o cabelo no meio da sala. Não, como é que fica você depois? Fez uma vez. Eu fiz, você cara. Eu cortei o cabelo em casa e tal. Por mais que o homem goste de praticidade, tem um limite na praticidade. Tem um limite da praticidade. Eu cortei o cabelo em casa umas 2 vezes, o do Theo também. Cara, o meu filho saiu correndo depois, era cabelo... Uma Tudo semana a gente andava cabelo cabelo em casa. Achava cabelo em casa. E você imagina que pro barbeiro, ele tem que subir na moto dele, ele tem que arrumar todos os utensílios, tem que limpar, tem que chegar num prédio, ver onde vai estacionar, pedir pra subir, Não, a se experiência, atrasar. achar lugar pra cortar. Não tem a toalhinha quente... Porque também é um pouquinho, pra mim, pelo menos, eu gosto que é o meu momento ali de, cara, desligar ali, sabe? Tô fazendo a barba, toalhinha quente ali no começo, assim, cabecinha ali, tá? Uma cadeirinha confortável, aí tô ali. Ar-condicionado. Ali eu cortei num banquinho de sabe uma coisa que eu madeira, tava assim, pensando? pra cima, então é mais aquele corte desesperador, porque tem que manter o... Enfim, mas não é gostoso. Pois é, o que você ia falar? Não, o Caio tá falando da toalhinha e tudo mais. Antes de eu ouvir esse bate-papo, eu pensava muito que a Corleone era você vendia experiência. E em tese a gente vê isso, né? Mas eu vejo mais o quanto que você vende é pertencimento. Porque as mulheres têm onde elas pertencem. Eu tenho o meu lugarzinho onde eu vou, onde eu tenho minha toalhinha, onde eu tenho meu cappuccinozinho. E a mulher vem em casa na pandemia, eu falo assim, eu não tenho experiência, eu não tenho o pertencimento do meu lugar, eu não estou no meu lugar. E os homens não tinham isso. Então o Caio queria fazer alguma coisa, eu tinha que levar ele no meu salão, onde não ficava nem um pouco confortável, porque por mais que, tudo bem, é um lugar unissex, acaba sendo muito mais feminino, porque é o público maior. Então não tem pertencimento. E inibe, né? Inibe o cara de consumir qualquer outra coisa a mais. Mas chega lá meio que... disso, é que São 3 coisas que eu pensei. Primeira coisa, como é que você seta preço, na minha opinião? Ou por utilidade ou por desejo. Na utilidade você vai procurar o mais barato. Você vai colocar no Buscapé e ver quem tem mais barato e vai entregar aquilo em casa para você. Né? Eu tô morrendo de dor de cabeça. Eu tô a 20 quilômetros da farmácia que é perto da minha casa. Não, eu vou lá para prestigiar a farmácia. Você vai parar ali no meio do caminho porque aquilo é utilidade.
Você vai comprar ali. Você não vai escolher de quem você vai comprar. E depois o desejo, né? Quanto maior o desejo, né? Isso para que fique claro, não é o desejo porque você é o bonzão e todo mundo quer cortar com você, não. Quanto mais legal eu faço a experiência ser, mais o cara não vai se importar em 10, 20, 30 reais a mais, desde que caiba no bolso dele. Então eu sempre pensei nisso. Ó, como é que eu vou liderar pelo desejo? Porque aí você viaja no preço aqui, dentro de um limite plausível, é claro, você viaja num preço aqui que tudo bem, uns não pagam, os outros pagam. Eu vejo muita gente, às vezes, vindo de longe, que talvez nem seja da realidade, mas vem de outros estados e tudo mais, e virou um programa em São Paulo. Então tá tudo certo aquilo, comprar aquilo. E aí, falando de pertencimento, em 2015 foi uma explosão, 2014 e 2015 foi uma explosão de mídia que eu tive, que eu nem sei de onde veio. Não foi nada planejado isso. Mas eu aproveitei, surfei a onda e tentei ter cabeça para manter o foco em tudo isso. Mas a Globo vinha toda hora fazer entrevista com a gente. Ou era Globo News, ou era Jornal São Paulo, Nacional. Só que eles não conversavam entre si. E eu não ia falar, já veio alguém aqui hoje da Globo. Eu queria mídia. Eles não conversavam entre si, mas parece que eles perguntavam... As mesmas coisas. Parece que eles combinavam a pergunta. Então chegava lá, eu já sabia, o cara colocava o microfone na minha cara, liga aqui, vamos falar. Bruno, o que você acha do homem moderno estar mais vaidoso? E aí entra exatamente no que você falou, ele não está mais vaidoso, ele só tem um lugar onde ele se sente à vontade para fazer uma pergunta. Desculpa, não tem como falar que o cara de 2014, 2015 para cá, antes ele passava sapóleo na cabeça e de repente ele perguntou que shampoo ele usava. E eu descobri isso no meu NPS, que era assim, os caras chegavam para mim e falavam assim, Bruno, que shampoo eu compro pro meu cabelo? Mas sei lá. Eu não sou barbeiro, não sou cabeleireiro, não sei cortar cabelo. Eu falei, mas sei lá. Mas o cara me perguntava e eu queria vender, e eu comecei a perguntar pra ele. Mas tudo bem, mas qual é o shampoo que você usa? Ele falou, depende. Se minha mulher tá loira, eu uso o tal do Char Blonde. Agora, se ela tá morena, é um tal de tonalizante. Ele já usou uma vez, ele era assim, doido, velho. Coçava assim, porque geralmente a gente usava o que ela comprava, né? Não tinha poder de escolha. Ele chegou em casa, amor, eu não sei o que aconteceu comigo, minha cabeça tá coçando muito, que raio de shampoo é esse? Eu cheguei em casa, eles usam shampoo roxo, pra cabelo loiro. Gente, eu tive um caso de um cara que falou pra mim que ele lavou o cabelo com shampoo íntimo feminino. E ele ficou com muita raiva disso. Corrija se eu tô errado, cara. Porque eu sou 3 anos mais novo que você. Na nossa época... Caralho, tá bem sucedido, hein, meu? Porra. Então, pela família, pelos filhos. Você viu, cara? Você viu? Puta. Na nossa época, eu não tenho memórias assim. Toda vez que eu ia cortar o cabelo, qualquer experiência, não tinha um lugar mais masculino assim. Não tinha. Era assim, minha mãe me levava na cabeleireira dela. E foi até grande, assim, cara. Foi grande. Então, teve uma lacuna, não teve? Porque a gente vê os filmes, né? Barbearia tem um conceito muito forte ali, década de 70, né? Você vê os filmes. E aí parou aí, né? E aí parece que sumiu. Então, corrija se eu tô falando como estupidez, tá? Eu sou ignorante no segmento. Tudo certo. E aí, principalmente nos últimos anos, resgatou esse lugar, sabe? O ambiente do homem. Como a mulher tem um ambiente dela também. Eu acho isso muito sadio, cara. E não é uma questão de machismo, né, gente? Não tem nada a ver. É um espaço gostoso, pensado em nós primeiro. É só isso. O cavalheirismo, às vezes, ele é confundido com o machismo e ele não é. Eu vou explicar de onde que foram as primeiras impressões que eu tirei pra construir. Mas existe esse buraco mesmo? Tipo, existe. Década de 70... Década de 70, começo dos 80, só existia um salão unissex. O cabelo da mulher dá muito mais dinheiro do que o de homem. Sim. Pô, hoje aqui em São Paulo não é muito fácil você achar um serviço aí de 400, 500, 600, R$1.000 para cortar o cabelo. Entende? São Paulo é muito diferente do resto do Brasil, gente. Não estou generalizando, óbvio. Mas eu vou te contar. Tem um salão de cabeleireiro que eu frequentava aqui, um cara muito bacana, famoso, todo mundo conhece ele. E aí eu lembro que eu marcava de cortar o cabelo com ele às 6 horas da tarde. Cara, sem sacanagem, ele me atendia 8h30, 9 horas. O que eu fazia na espera? Eu lia revista de noiva. Eu lia... De fofoca. Não tô falando que é um conteúdo ruim, gente. É um conteúdo que não nos interessa. Né? A gente tem eu leria muita coisa ruim ali para passar o tempo, né, de revista. Mas, por exemplo, outro dia eu pedi alguma coisa para ler, ela me trouxe o Guia Lacrado do Sexo. Eu achei tão engraçada aquela situação, que era da revista Cláudia, sei lá que revista que era o Guia Lacrado do Sexo. Aí eu falei, não tem outra coisa? Ela veio assim, não, tem aqui a Veja. Eu falei, mas hoje é quinta, eu já li a Veja no sábado.
Então, aí eu comecei a perceber que a experiência não era pensada em mim. E eu comecei a perceber que, ao contrário do que os donos do salão estavam pensando, aquilo também incomodava as mulheres. Por quê? Que o homem tá lá, vê até a mulher, às vezes tá com aquelas coisas na cabeça, tá fazendo luz. Tá falando mal do marido, ele tá ali aquela junto. peruca que puxa com agulha, assim, que fica parecendo cabelo de boneca. A mulher até passa, aí tem um homem, ela meio que dá assim. Aí eu finjo que não olhei também, pra não constranger. Aquele é um momento ao qual você não está se sentindo... É um momento íntimo. Não tô nem falando que é porque você vai se achar feio, é um momento íntimo pra um outro homem ver. Assim como pra gente também era. Eu sempre que eu chegava lá pra cortar o cabelo, qualquer coisa mais horrível que mandarem eu sempre tirar minha camisa e colocar um hobby de seda. Já não fizeram isso com você? Aí, puta, eu chegava lá com aquele hobbyzinho assim, ó, aí, tipo, eu sentava e eu falava, nossa, que gata do meu lado, ela tá me vendo assim. E eu olhava pra ela tava correndo com o negócio de fazer luzes também, ela devia falar, não devia falar que gato, né? Ela devia falar esse animal aqui do meu lado, mas eu tô com um pouco de vergonha. E aí eu comecei a fazer testes, e eu falei assim, o que tem pra beber? Aí tem banchá, tem um cappuccino, tem um frappé, tem não sei das coisas. Eu falei, e cerveja? Não, cerveja não tem. Então eu comecei a ver, eu falei, tem muita coisa aqui que o homem poderia comprar. Aí eu comecei a observar uma outra coisa. Eu comecei a demorar para pedir o táxi para ir embora, não sei nem se tinha Uber naquela época, 2013, porque eu queria ver o que os homens consumiam na hora que eles estavam saindo. Eu, né, sabidamente no comércio, aquela compra de última hora, né, que tem ali no mercado, que é aquela que você você simplesmente pega e joga pro cara pagar, você nem pede preço, que é lotado nas nossas barbearias, até pulseirinha eu tenho lá para vender, eles não tinham. E aí o cara tinha vergonha de pedir alguma coisa pro cabelo, porque ele já estava num ambiente que ele não estava confortável, e ele falou, eu não vou perguntar quem passa no cabelo, não, nem deve ter. Não, vai que acho que eu sofri. O homem, infelizmente, é muito preconceituoso ainda, né? Com ele mesmo. Não, eu não vou perguntar, porque eu não sei o que vão achar de mim. Então, logo depois, isso se tornou verdade. O cara perguntou para mim que shampoo ele passava no cabelo, porque até então ele passava o shampoo de cor. Então, eu comecei a colocar coisas e mais coisas e mais coisas. E, de novo, Caio, não planejei nada disso. Não estava esperando que essas coisas... Eu nem sabia o que eu estava fazendo. Lá. Mas fui aprendendo muito rápido. Aí começaram a me perguntar de roupa. Eu falei, gente, mas pelo amor de Deus, eu não sei me vestir direito. Não, mas onde é que você compra essas camisetas lisas aí que você usa? E aí começaram a perguntar e hoje faço muito trabalho com um monte de marca. Que nem sempre que acredita em mim, que eu não sou crítico de moda, que eu não sou crítico de carro lá que eu contei, mas a gente faz. Acho que eu sou vendedor, né? Isso que adianta. Eu gosto muito desse olhar com experiência, porque quando você tem esse olhar com experiência no teu consumidor, primeiro a sua sensibilidade, tem muita gente que deixa dinheiro na mesa por não perceber, não se colocar no olhar do realmente do outro lado, porque às vezes é muito ruim quando você desenvolve o seu modelo de negócio pensando como dono, né? Às vezes você faz algumas economias que te dão... não valem a pena, ou quantas coisas que para deixar a sua operação mais redonda você perde grandes oportunidades. Ter esse olhar do outro, ser tarado por experiência, principalmente nos dias de hoje, que a grande diferenciação está na experiência. Sim. A grande diferenciação hoje está na experiência, na conquista assim, do cliente, né? Hoje a galera não quer ter cliente, hoje a competição é quem tem mais fã. É isso aí. Porque quando você transcende um cliente no fã... Uma coisa legal, porque qual que é a diferença do cliente? O cliente é aquele que consome aquilo que você tem. O fã, além de consumir, ele grita pro mundo quem você é. Isso aí. E esse cara é incrível, cara. Eu media isso. Quando eu comecei a trabalhar a marca, eu comecei a ter uma preocupação com ela, que foi quando a gente abriu a terceira unidade. Quando eu comecei a me preocupar com a marca. E aí eu tirei uma conclusão lá de que marcas são pessoas. A gente só consegue ter amor por uma marca que tem um representante. Né? Ronald McDonald, a Magalu. Podem ser avatares, não tem problema. Eu não sou barbeiro e eu nunca quis competir com o estrelismo dos barbeiros. Quem faz o trabalho são eles. Eu organizo para as pessoas entrarem. Se ele fizer um corte merda... Você é um anfitrião. Vai voltar. Eu sou só um anfitrião. Então, eu sempre quis manter essa barreira do tipo assim, quem entende de corte de cabelo são eles. Eu mostro aqui para que lado que o navio pode rodar, eu trago umas outras ideias. Eu entendo de negócio. Mas o brilhantismo é deles. Eu entendo do negócio. Eu entendo como trazer gente aqui para dentro. Aham. E aí eu comecei a ler muito isso sobre os fãs mesmo. E aí depois eu comecei a perceber que, né, as pessoas me perguntavam muito, mas e a mão de obra? Ela é muito escassa? Todo mundo me fala que é. Mas todos os dias eu recebo muita mensagem de barbeiro falando assim, um dia eu sonho em fazer parte dessa família. Um dia eu sonho em vestir o escudo da Corleone. Então isso é um termômetro para a gente também muito bom, de que não só para o lado do cliente, mas para quem trabalha com a gente também é muito prazeroso. Então... essa é uma mágica que acontece. Quer vestir a camisa, né? Quer vestir o manto. Agora, outra coisa, às vezes alguém pode estar escutando aqui
né, o que eu estou falando, e falou, eu fui na Corleone outro dia e não tive a experiência que você está falando por algum motivo, porque... Cara, uma coisa que quem quer ser empresário, né, principalmente de físico, as pessoas... Quando você trabalha com pessoas, isso não é uma equação matemática exata. Tanto é que a faculdade de economia, todo mundo acha que é de exatas, mas ela é de humanas. O comportamento humano varia muito de um para o outro. Qual é a tendência de uma mulher com TPM a comprar mais chocolate naquela época do que quando ela não está? Então isso é imensurável, você não sabe, você não consegue prever isso. Né? E às vezes a gente pode ter problema porque as pessoas têm dias ruins, porque às vezes as pessoas têm problemas em casa, elas não dormiram bem, estão de ressaca, tem dor de corno, qualquer coisa pode acontecer. E quanto maior o seu tamanho, que nem e as empresas gigantes aí, os maiores players do Brasil, comemoram o NPS de 8. Por quê? Cara, quanto mais pessoas você vai tendo contato, o jogo vai mudando. Uma coisa é você atender 2 pessoas, para fazer 2 pessoas satisfeitas é um jogo de 100%. Agora você começa numa variação de... a gente tem de 200 mil pessoas por ano. Hoje a nossa conta antes de pandemia era 13 mil pessoas mês. Aí 13 mil pessoas mês. A gente tá falando de 160 mil pessoas ano. Eu tenho o Google, que hoje não é a tem, principal. às vezes, como às vezes o cara foi lá, um desses 160 mil, às vezes pegou o barbeiro num dia péssimo que acabou de brigar com a mulher no dia seguinte, e a mulher pediu separação, ele tá 3 filhos, e ele não deu bom dia como era pra dar bom dia, ele não fez do jeitinho que ele sempre faz, porque o cara é um ser humano ali. E a culpa é minha, tudo bem, porque eu dirijo a equipe, a culpa ela é minha, Sim. mas eu sempre peço para que quando a gente tem algum problema, e graças a Deus não são muitos, a gente teve muito pouco nesses últimos 7 anos, pelo menos os que chegaram até mim. Então eu tenho aquele Google, né, onde as pessoas fazem reclamação e tudo mais, ligado direto no meu celular, fico ali com reclama aqui. Sério? Com essas coisas. No seu celular? E é padrão. Chegou alguma coisa lá que seja cabível, né, de reclamação, que também tem os absurdos. Sim. Que seja cabível de reclamação, eu mando assim: olá, Caio. Primeira coisa antes do e-mail. 1 milhão de desculpas. Se algo não saiu na minha operação como você deveria ter sido tratado, ocorreu um erro e esse erro, ele é meu. Só saiba que não é parte da nossa filosofia que esse erro aconteça e muito menos que eu não te ligue para pedir desculpa. O número do meu telefone é tal, eu gostaria de te receber pessoalmente na barbearia para a gente tomar um café, o próximo corte de cabelo é por minha conta e adoraria que você desse essa chance de eu reverter esse caso. Quantas pessoas não voltaram lá? E a maioria delas não deixou eu não cobrar. Falou assim, não, só de você estar me ligando e oferecendo, tudo bem, eu vou tomar um café com você. E eu conheci pessoas maravilhosas que talvez não tivessem a oportunidade. Então, de tudo aqui a gente tira um bom proveito. Nada vai para baixo do tapete. E aquela coisa, né? Tem gente que não se importa com isso. Fala, vamos ligar só com quem gostou. Aí é aquela estatística, né? A pessoa quando gosta de alguma coisa, fala pra X. Quando a pessoa não gosta, fala pra 10X. Aí ela é o fã inverso, inclusive, né? É o inverso. Quando ela não gosta, geralmente quando a gente gosta de alguma coisa, a gente fala pra 3. Quando a gente não gosta, a gente fala pra 30. Então a propagação de quando a gente não gosta, parece que a gente tem o dever de proteger mais pessoas. Não vale! Então é um trabalho muito importante, porque principalmente quando você começa a escalar, é lei dos números, não tem como, é probabilidade. Uma hora a pessoa vai, se às vezes, ser atendida pro exemplo que eu dei, né? Pro barbeiro que ontem recebeu a notícia que a mulher quer divórcio. Aí vai ser um dia legal pro cara no dia seguinte. E acontece, cara. Quantas vezes a gente não vai em restaurante que é maravilhoso e aquele dia você fala, puta, hoje não foi legal. Mas tudo bem, vamos voltar. Aquela puta, eu acho que não foi atendido bem. Principalmente, você tem aquela percepção quando você é atendido muito bem, e um dia foi diferente. Aí você fala assim, pô, o cara não deve estar no dia bom, cara, porque geralmente não é assim. O que não dá é pra achar que o dono do restaurante fez uma reunião e falou assim, ó, hoje vamos tratar mal todos os nossos clientes. Né? E às vezes passa essa impressão pra gente, não é? Qual que você acha que é o maior desafio liderando uma equipe? Acho que a primeira coisa é mexer com pessoas, mexer com o sentimento das pessoas, é você tentar antecipar os movimentos errados que eles podem ter por diversos motivos aqui, os quais eu já falei. Multiplicar a equipe, eu acho mais fácil. Eu acho que o impacto inicial, você ter o primeiro contato com alguém e acertar o feeling ali, mais do que o que tiver escrito no currículo, eu acho que é o maior desafio. Porque depois você percebe muito rápido, quando você tem cultura na empresa... Você contrata, não? Sou eu contrato. Você contrata? Sou eu contrato. Se você tem cultura na empresa, se aquela pessoa que entrou no time não participar dessa cultura, não vai precisar eu ir até lá e reconhecer isso. Muitas vezes ela mesma vai embora, ela vai se sentir não pertencida
aquele grupo. Isso aconteceu diversas vezes com a gente. Você tem algum processo de recrutamento? Se você gosta de bater papo, sentir feeling, se é aquela pessoa que sente o comportamento, não tanto a competência, porque ou você tem um mix dos dois, ou depende da função, precisa avaliar mais competência. Porque tem aquela coisa, né? Aquela máxima que contrate por comportamento, porque geralmente o mercado contrata por competência e manda embora por comportamento. A pessoa só vê a parte técnica, mas não vê a cultura da pessoa, aquela pessoa proativa, que tá, em vez de ficar só reclamando, ela é resolvedora de problema, ela tá junto, tem cabeça de dono. Então, geralmente você tem algum... Não, eu não tenho. Eu já contratava antes no restaurante do meu pai. Uma coisa muito boa, a gente não tem rotatividade. Os barbeiros, assim, que tiveram rotatividade na barbearia, ou porque mudaram de profissão, ou porque mudaram de país, foram poucos, assim, os que deram problema nos 7 anos, que chega a ser irrelevante. Então eu não preciso contratar demais. Mas todas as vezes que eu contrato, eu que faço a reunião, e não tem como ter muito processo, porque a gente que está no comércio, eu não sei que seja de bastidor, você não procura alguém com um currículo super grande. Né? O barbeiro, onde está o currículo dele? Se ele posta foto de cliente na rede social, eu vou ver ali não só da competência, mas também vou ver de comportamento. Justo. Quantas vezes, quando eu vou recrutar alguém e eu chego o nome das pessoas, eu não espero para abrir sábado, 10 horas da noite, para ver o que ele está fazendo. Para ver se ele está bebendo no gargalo e depois vai estar dirigindo. Para ver se ele foi mal educado com mulher. Olha que legal. Para ver se ele realmente faz coisas erradas e não se preocupa em mostrar. Se o cara está de cinto de segurança ou não no carro dele. Porque isso já é uma amostra do comportamento que pode por vir. Total. Né? Quantas mentiras a gente não pega na internet? Com certeza. Ó, minha avó ontem, você não sabe, quebrou três fêmeas. Não são só 2, ela quebrou 3. Minha avó engravidou? Minha avó engravidou de trigêmeos, eu precisei levar lá no Papa Nicolau. Então, e aí vai mais no feeling. Por quê? O que eu faço com um barbeiro, por exemplo? De onde você veio? Ah, veio de tal lugar. Beleza, conheço. Vou dar uma olhada nas suas fotos na internet. Olha o comportamento dele. Quando ele vem para falar comigo, em 5 minutos, e eu tenho um cara que trabalha comigo há 10 anos, ele já vem daquela empresa de chopp, que é o Renato. Ele é foda pra caralho. O cara, minha vida seria muito diferente hoje se eu não tivesse esbarrado com um cara desse de tanta confiança. Então, e ele depois de tanto tempo comigo, ele já começa a ver os limites daquilo que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu falava que era certo e depois ele confirmou. Ele me ensina muita coisa também. Hoje em dia eu não tomo uma decisão sem perguntar o que você acha. O que você acha que a gente deve fazer? Mas aí e o Renato, algumas vezes que ele viu, eu cheguei e falei assim, Renato, não gostei desse cara aqui, não vai dar certo não. Por quê? Não gostei ali, do jeito que ele falou, isso vai dar problema. Ele falou, pô, Bruno, ele corta bem pra caramba, vem de não sei onde para ir parar. Beleza, o cara trabalhou 3 dias, deu um problema desgraçado. Então, né, quantas mil pessoas eu atendi lá no restaurante do meu pai? Quantas mil pessoas não me davam bom dia, não falavam obrigado, eram super grossas comigo? Quantas não me deram um bom dia super caloroso e tudo mais? E a mesma coisa todos os dias. Comportamento humano tem que ser por amostragem. Quanto mais, né? Quando você vai dar palestra ali, você sabe, no começo da palestra, quem vai ficar no telefone, quem vai dormir. O nariz, dependendo de onde está apontando, você sabe que aquele cara não está acreditando em você, você nem mira nele. Né? Tô falando eu palestrante aqui, né? Como se eu pudesse. Mas enfim, me viro. Quer me dar dinheiro, eu faço qualquer coisa. Não, mas você falou uma coisa que foi perfeita, cara. Perfeita, que o comportamento muito era por amostragem. Aquela coisa, cara, por exemplo, eu conheço de gente. Sempre trabalhei com extensas equipes de vendas, eu gosto de gente. E ainda mais quando você entende e gosta. Eu gosto de ser humano. Então você, obviamente, não tem nada a ver com julgamento, mas você sabe quando uma pessoa tem um comportamento mais próspero, um comportamento às vezes mais prejudicial para uma função específica. Não significa que é características de extroversão ou introversão, não. É um comportamento, ou seja, a pessoa olha no olho, ela está presente, ela fala um bom dia, ela é respeitosa, ela é atenta. Você não sabe, você não precisa pedir 3 vezes a mesma coisa. Então por amostragem, você vai entendendo aquela coisa. Ih, você vai dar problema. Tem algumas pessoas só do jeito que falam algumas coisas, você fala, não, esse daí vai dar um problema. O desesperado também. Também. Infelizmente, né? Não é uma coisa bonita de se falar, mas infelizmente quando as pessoas estão perto do fundo do poço, a melhor ajuda que você pode dar é fazê-la afundar até o final e se reerguer. É verdade. Porque às vezes ela te puxa junto. Né? Quantas vezes, pelo amor de Deus, estou desesperado, eu preciso de mais desse emprego, para parar 3 semanas depois ele fala assim, estou indo embora, consigo melhor. Né? Então, o desesperado, por regra, eu não contrato. Não contrato. Por amostragem, ele sempre me deu. E tem até um ditado, nem sei de quem é, tem gente que fala que é chinês. Tem gente que inventa uns ditados, não sabe o que é, faz chinês. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Então, Carneiro, Caio. Uma pessoa numa posição de desespero, primeiro, obviamente, precisa ter muita empatia, só que com cuidado. Que é aquela coisa, imagina aquela pessoa se afogando.
A técnica de bombeiro é falar assim, cara, vai salvar uma pessoa, pum, neutraliza ela. Não fica com medo, porque senão ela te afunda junto. Porque ela tá desesperada, ela não sabe o que ela tá fazendo. Às vezes não é por mal, mas ela tá completamente desesperada. Ela perdeu completamente o senso de direção do que é certo, do que é errado. Isso aí. Ela perdeu. Então, putz, você falou uma coisa. É natural, viu, gente? Quem estiver escutando podcast agora e achar que é difícil gerir time, gerir pessoas e tudo, mas é difícil pra caramba. Saiba que você vai se decepcionar com muita gente no meio do caminho. Gente que você achava que era de sua extrema confiança e alguma hora vai escorregar, mas tá tudo bem. Não desanima com isso, não. Eu vejo tanta gente, né, colocando tanto problema pra começar um novo negócio, coloca tanto empecilho. Pô, é legal pra caralho. Ser empresário, ser empreendedor. O termo empreendedor é muito mal utilizado, mas tudo bem, dá pra entender a essência dele. É divertido pra caramba. Tem um monte de obstáculo aqui. Eu acho que o fator humano talvez seja o maior deles. Mas a gente só pensa nas pessoas que vão nos decepcionar. Tem muita gente que é muito foda e acompanha a gente na caminhada mesmo e veste a camisa. Como então a fotografia na sua vida? Porque, cara, como é que tá no seu Instagram? Bruno Venck mesmo, eu coloco as minhas fotos lá. Eu tenho outro ensaio. Porque, só uma coisa, você viu que amigo bom é um amigo que relembra, faz um jabazinho pro amigo. É ter um podcast, cara. Isso. Um podcast. E adorei o nome. Fala o nome do seu podcast. Foda-se. Mas eu vou explicar rapidamente o foda-se, depois eu volto a fotografia. O melhor lugar de você falar do foda-se é no podcast. Olha, e assim, eu sou seu fã. Obrigado, irmão. Assim como um montão de outras pessoas que estão aqui. Obrigado. Mas eu jamais ia ser traíra o suficiente pra querer roubar um nome seu. Vou te explicar como é que é. Da onde saiu o foda-se. Um dia eu fiz essa tatuagem aqui, ó. Boa. Né? Eu sonhei que eu tinha feito uma tatuagem, liguei pro meu amigo que era tatuador, ele falou, então vem tatuar. Eu falei, mas eu não sei o que eu vou tatuar. Ele falou, pensa no caminho. Aí eu olhei os emoticons que eu mais... Que merda, né? Eu olhei os emoticons que eu mais usava na internet, e aí eu vi esse aqui. Eu cheguei lá e falei assim, faz esse emoticon. Ele falou, faz esse emoticon, faz a tua mão. Aí eu fiz a minha mão e ele desenhou. Do... Top. E aí, na volta, eu mandei uma foto num grupo. E um amigo meu, ele é um grande amigo meu, mas eu fiquei puto da vida com ele. Ele é um grande amigo meu até hoje. Vai ser padrinho de casamento e tudo mais. Uhum. E ele chegou pra mim e falou assim, para com isso, tá feio. Eu falei, feio o quê? Esse monte de tatuagem que você tá fazendo. Eu falei, mas feio como? Ele falou, pô, você conversa com grandes marcas, você é empresário, você trabalha com sua imagem, isso aí tá ficando horrível. Pô, o cara é mais novo que eu, uns 4 anos, publicitário. Porra. Eu não entendi, mas eu fiquei chateado. Quando eu cheguei lá na barbearia, tava um amigo meu, Tico Sayon. Vocês sabem que é ele? O Tico fundou a Bob Store anos atrás, junto com o pai dele e tudo mais. É um cara foda. E aí, eu contei essa história pra ele, porque o Tico ele só anda de camiseta, jeans, boné e todo tatuado e tudo mais. Um cara super bem sucedido, comanda diversas pessoas também. E aí ele chegou e falou, o que você tá bravo? Eu falei, porra, um amigo meu falou isso. Aí ele falou, você tá preocupado por quê? Eu falei, ué, sei lá, porque... Que ele falou? Ele falou. Ele falou, Bruno, você conhece tanta gente foda? Foda-se esse cara. Procura falar mais com as pessoas que são realmente foda, em vez de alguém que tá querendo te foder. Aí eu olhei pra ele... Filosófico isso, filosófico, né? Foi. E aí eu olhei pra ele assim, eu falei, Tico, você conhece gente pra caramba também, eu também. Vamos montar um encontro de pessoas foda e ele vai chamar Foda-se? Só para as pessoas se conhecerem? Beleza, e a gente montou, sempre chamava alguém, então chamei Thales Gomes, chamei Paulo Kakinoff, chamei Caíto Maia. Todas essas pessoas iam lá e contavam um pouco da história deles e depois batiam papo. Mas não era um TED Talk, porque todas as outras pessoas também eram foda. Não tinha ninguém ali com um cartãozinho de visita querendo encher o saco, pedir coisa. Justo. Eu queria juntar pessoas legais que eu conhecia, pessoas foda, no mesmo lugar, só para eu ser lembrado como o cara que fez isso pelos outros. Então saía negócio de lá e tudo mais. Não me meto. Quer me prestigiar? Manda todo mundo cortar o cabelo na Corleone. Se um dia você lembrar de mim, você faz uma coisa. Eu não quero meter no seu negócio, não quero saber o que você está fazendo. E aí, esses eventos, eles aconteciam uma vez a cada 2 meses. Então, a gente fez dentro do galpão da Gol, com o Paulo Kakinoff. Fizemos dentro de tabacaria, fizemos dentro de uma cave de vinhos. Era uma experiência legal para as pessoas se conhecerem sem intuito nenhum. Naquela época não tinha patrocínio, não tinha nada. Era puro networking mesmo. E aí, com o negócio da pandemia, liguei pro Tico e falei, Tico, não vamos parar. Vamos fazer podcast? E vamos abrir esses bate-papo para mais gente? Quando voltar, a gente faz o encontro também. Mas pode ser legal um podcast. E aí começamos. No podcast passou Kaká, passou o Thiaguinho, cantor, passou o Dr. Pedro Batista, da Prevent Senior, Mariana Rios, passou gerente de marketing
gerente não pode, né? Head de marketing das Havaianas, que é a Mafia Albuquerque, passou a Vanessa Brandão, que é da Heineken, enfim, muita gente muito bacana. E eu vou oficializar o convite aqui pra você ir lá. Pô, já tá confirmado aqui, velho. Tá confirmadíssimo, até que cara. enfim, agora eu consegui um convidado de peso pra ir. Vamos que vamos, cara. Vamos que vamos. E a fotografia entrou junto com o projeto? Não, a fotografia foi o seguinte. 2017, tudo no auge. Tenho certeza que você já passou por isso em alguma hora. E eu tenho certeza que você também já puxou um pouco o freio de mão. Eu, naquela época, eu era sócio de casa noturna, espaço de evento. A gente construiu um espaço de evento muito grande aqui na Funchal 500 ali, espaço que abre teto e tudo mais. Tinha as Corleones, era sócio de restaurante. Aquela coisa, abraça o mundo, faz tudo. Só que eu trabalhava absolutamente todos os dias. E trabalhava com muito tesão, não percebi que aquilo estava fazendo mal. Até que um dia, eu comecei a cuspir sangue. Caramba. Outubro de 2017. Liguei pro Dr. Tiago Volpe, que além de ser meu médico, é meu amigo pessoal. Faz um grande trabalho, Volpe. Falei, Tiagão, vou correr aí, dá uma olhada no que aconteceu, que eu acho que eu tô com uma afta aqui que tá sangrando. Quando ele chegou, ele falou, eu tava 6% de gordura, malhando pra caramba, tava tudo certo no corpo. Ele falou, vamos fazer uns exames que eu achei um negócio estranho aqui. Aí quando voltou, era assim, testosterona no mínimo, vitamina D no mínimo, cortisol no máximo, tava todo lascado. E ele falou, isso é o tal do burnout. Você tem que puxar o freio de mão. Eu falei, mas nunca ganhei tanto dinheiro, nunca as coisas deram tão certo, né? Tudo tá indo pra frente. Ele falou, então, mas tem um problema. A melhor coisa do mundo você não tá fazendo, você não tá descansando. E é descansar a cabeça, não é só o físico. Vai criar alguma coisa que não seja do seu trabalho. Não vai dormir pensando no que você vai fazer no dia seguinte. Você tem que ter descanso, senão o teu corpo vai responder de maneira maluca aos hormônios. E aí, vendi tudo que era coisa assim, sabe? Que é um pouquinho aqui, um pouquinho lá, mas que me tomava mais tempo do que me dava dinheiro. Realizei tudo aquilo, fiquei com o Corleone. Umas outras coisas pequenas também, mas que eu não estava à frente da operação. E o hobby que ele mandou eu comprei uma câmera fotográfica. Porque eu tinha uns amigos fotógrafos, eu achava aquilo legal, e eu comecei a fotografar por hobby. Aí comecei a perguntar para os outros fotógrafos. E aí não teve como escapar, eu percebi que se eu tirasse fotos bonitas dos meus clientes na cadeira, passasse pro celular e quando ele estivesse no caixa, eu desse para ele, ele faria uma propaganda grátis para mim. Você viu que nem assim ele consegue desligar, não? Abri empresa agora, virou trabalho. Aprendeu a vender o hobby. Vendi o hobby. Mas foi natural. Eu falei, eu vou usar essa câmera aqui pra fazer isso. Mas é uma coisa que é muito divertida, cara. Eu falo porque eu tenho uma quedinha por fotografia, que eu gosto também de foto, eu tenho câmera profissional. E a merda de quem gosta de tirar foto é quando você viaja com os amigos, você vira o fotógrafo oficial da turma e você não tem uma foto sua, porque ninguém sabe tirar. Você tem a foto de todo mundo. Sem grato, eu tiro foto Todos os meus amigos têm foto bonita quando viajam comigo. E no máximo, às vezes eu consigo tirar uma... E a foto no meio da canela, que cortam assim na canela? Você tem, aí tira uma minha. Você tem 1 milhão de quilômetros de céu e a tua canela tá pra fora. Eu desisti já. Eu levo tripé, eu tiro eu mesmo. Hoje você tem um estúdio profissional e tal. Você até, eu sei que você tem hora hoje, tá? Não, deixa eu lá. Aqui tá mais gostoso. E aí foi o seguinte, 2017 fiz isso, aí eu comecei a fazer umas fotinhas, aí eu falei, preciso profissionalizar, preciso melhorar o meu desempenho. Aí eu comecei a estudar sobre edição de foto, mas essa corrida maluca de trabalho e tudo mais era realmente só um hobby que eu usava um pouquinho lá na Corleone. Aí depois eu comecei a produzir o meu próprio conteúdo que eu colocava em rede social. E com isso, toda hora saindo alguma coisa em mídia de o Bruno, que trabalha na Corleone e tudo mais, eu comecei a melhorar a minha rede social também, porque ela começou a crescer. E eu queria que as pessoas tomassem atenção para quando eu falasse de Corleone, para quando fosse para ganhar dinheiro. Então eu comecei a me empenhar mais nas minhas fotos, mas peguei paixão. Continuei estudando. Quando veio a pandemia, fechou meu negócio, não tem o que falar. Vamos mandar barbeiro na casa dos clientes. Não tem mais o que fazer. Não adianta as pessoas falarem, não tinha cabeça, não tinha ninguém para fazer. Eu tô lendo muito, eu tenho pesquisado muito sobre o digital com você, que agora eu tô embarcando no mundo digital. Li muita coisa do que você falou. E aí, sei lá, no segundo mês de pandemia, a empresa da minha mulher, Dona Luísa Peleja, maravilhosa, uma das mulheres mais foda que eu conheço na vida, decolando. Começou a pandemia com 4 funcionários, tem 27. Caramba, que animal. Empresa do quê? Ela faz administração e produção de conteúdo digital para marcas, para rede social de marcas e pessoas como médicos e tudo mais.
Dr. Nelson Williams, por exemplo, é ela que faz a administração decolou, dele. Pandemia voou. Voou. Tá enorme agora. Eu dei o meu escritório para ela. Eu falei, daqui uns 2 anos, né, durante 2 anos é presente meu para você. Daqui uns 2 anos, talvez, se precisar ser muda. Já precisa. Já tá fazendo rodízio de home office que não cabe todo mundo lá dentro. Caramba. E aí, eu comecei a afundar no sofá, que eu falava assim, meu Deus do céu, eu não tô produzindo nada. E eu não tinha vontade de eu colocar alguma coisa para fora. E eu comecei a pensar assim, cara, eu quero aprender. E um dia a dona Luísa acordou 5 horas da manhã, ela me deu um papel e falou, sai da cama que você tem um curso para gravar. Então, um formatinho de um curso lá que eu quero fazer. E aí ela desenhou o esqueleto para mim. Olha que foda, ela conseguiu bolar tudo ali da história que eu vinha contando para ela. Fui lá e comecei a escrever esse curso durante 2 dias. E aí no 3º dia eu falei, eu não quero colocar para fora, é para dentro. Eu talvez não vá ter essa oportunidade de novo de aprender alguma coisa nova. Eu chamei ela no sofá, eu tava lá e falei assim, vou levantar agora. A partir de agora, eu vou sair dessa pandemia como fotógrafo profissional. E aí, 6 horas por dia de estudo. Ficava clicando ali depois, voltava, editava, via vídeo, voltava. Majoritariamente cursos gringos. Infelizmente, o brasileiro não prestigia muito o nacional, não quer comprar o paralelo no Mercado Livre. Um cara compra a senha no Mercado Livre e vende por R$10, alguma coisa. É muito difícil, a pirataria. Então, majoritariamente cursos gringos e de caras que eu me inspirava estavam em disposição. E aí comprei esses cursos. Tenho um grande amigo que é o Lucas Rosa, que existem 10 pessoas no mundo como ele, só contratados de Photoshop. Ele é um cara muito foda. Caramba. Muito foda. E aí ele começou a me ensinar muita coisa também remoto. Não, isso aqui você está fazendo errado. Gravava a tela e fazia. Falei, pronto, estou preparado, vou abrir o meu estúdio. Agora vamos ver se alguém vai comprar foto. Aí eu abri o estúdio, onde era o meu escritório, depois que eu saí, dei o meu pra Luísa, eu abri lá. E fiquei lá esperando. Começou a vir trabalho de tudo que é lado. Sou um apaixonado por carro, sou piloto profissional desde 7 anos de idade. Você já correu... Corri na Bélgica, corri em tudo que é lugar. Mas o sertão lá do... Rally dos Sertões, corri o Rally dos Sertões. Já correu o Rally dos Sertões, né? Já, foi terceiro lugar. É pesadíssimo, não é? É a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. 3º lugar, irmão? É muito bruto isso, cara. São 8 dias, percorremos 6 mil e poucos quilômetros, sai de Campo Grande e termina... É perigoso pra caramba, não é? Infelizmente a gente teve o falecimento do campeão do ano passado nas motos esse ano. Nossa. Acontece, é o esporte, né, gente? Não, esporte. Esporte de alto rendimento. É o esporte assim. De alto rendimento é na linha do... E deve ter sido fotos maravilhosas também, né? Dá pra tempo de tirar foto? Não dá. Eu achava que ia dar, mas não dá. Não dá. É muito... Às vezes você dirige 16 horas por dia. Você falou que é difícil. Por exemplo, existe... como é que funciona o rally? Você tem a parte cronometrada e o deslocamento. O deslocamento ele não é cronometrado, porque você tem que passar por estradas e tudo mais. Você não pode correr, mas ele tem o tempo máximo. Só que quanto mais cedo você chega... Mais você descansa. E não só mais você descansa, você consegue entregar o carro. Rally quebra tudo o dia inteiro. Mais cedo você entrega o carro para os mecânicos para que eles consigam entregar o carro na largada no dia seguinte. Entendi. Então não dava. Eu queria fotografar, parar lá, mas não rolou. Fiz isso no primeiro dia, não deu certo. Eu tinha uma equipe que estava fotografando lá comigo, que fotografava fodasticamente bem. Então eu tenho registros maravilhosos desses momentos. Mas, por exemplo, o Jalapão. Dizem que o Jalapão... eu fui pro Jalapão para passear algumas vezes lá e eu já tinha percebido o quão difícil ele é. Né? Entre a turma do rally, quando você fala de Jalapão, todo mundo arrepia e fala, meu Deus do céu, o Jalapão é foda. Sair de lá daquele lugar é difícil pra caramba. Ele é muito bruto. Então todo mundo tem muito medo de quebrar o carro lá. Adivinha onde quebrou meu carro? Jalapão. No Jalapão. Caiu a roda do carro. E a minha equipe, e era uma das maiores equipes do Rally dos Sertões, a gente tinha 7 carros de apoio. O nosso carro de apoio estava a 700 quilômetros de lá, fora os 150 quilômetros que eles iam ter que ir pelo meio do nada. E eles ainda iam ter que ir até o caminhão, buscar a peça e voltar. Eu fiquei 11 horas no meio do nada, sem contato algum com ninguém. Consegui mandar uma mensagem via satélite para a Luísa. Falei assim, ó, o carro, ela acompanha, tem um aplicativo que você vai acompanhando lá online, o carro parou, eu falei, ó, não morri. Foi isso que eu consegui falar para mais ninguém. Consegui pegar um rádio, passar o rádio pro avião mandar um rádio para minha equipe e dizer onde é que eu tava. Fica um avião? Fica, ele vai e volta, que eles comunicam dos carros, ele faz a ponte entre o carro e não tem como, não tem celular, não tem nada. Tava 44 graus, não, 42 graus fora do carro. E à noite...
Tava 10. E são 9 dias? São 8 dias de competição. Um é o prólogo, que você anda para ver quem vai, a posição que você vai largar. Que normalmente é a apresentação para o público, porque o rally não tem público. Né? Muito pouco, só quando você passa uma cidade. Então é a apresentação para o público e a chegada também tem uma outra apresentação. Então tem esse dia do prólogo e mais 7. E aí quantas vezes você já correu? Os Sertões uma vez só. E ficou em terceiro? É. Caraca, já chegou. Eu tô no terceiro ano agora de Meet Cup, que é o campeonato de rally só da Mitsubishi. Aí é um rally muito mais de velocidade, mesmo sendo cross-country. Qual a diferença entre o cross-country e o velocidade? Cross-country tem obstáculos, tem diferente de piso e tudo mais, e só caminhonete anda. O de velocidade, só aqueles loucos que andam no meio da árvore a 200 por hora. Aí que passa aquelas cenas. Mas não tem obstáculo. Legal. Senão também quebraria. Então, e essas provas da Meet Cup, normalmente elas têm 40, 50 quilômetros de extensão. Elas ocorrem 3 vezes no dia, então são 3 corridas, né? Cada etapa tem 3 corridas. E aí é pau na máquina, quem chega cedo antes. Então, às vezes capota, fazer o quê? Eu capotei. O Bruno, aquele cara... E foi tudo bem, né? Tudo bem, tem filmado, tá lá no meu Instagram. Do nada ele falou, então aí, capotei. Foi, caraca. É que não dá pra ver aqui, ó. Se dá pra gravar, não tem metade dos dedos aqui já. Nossa, isso foi do quê? De moto. Que legal. Perdi. Ainda bem que não dói, né? Porque senão eu tava fudido. Que legal, né? Não tô falando assim que legal, né? Que perdeu a pontinha do dedo. Acontece. Foi em 1991, eu tinha 7 anos. O meu vô, ele também não tem a pontinha no dedo, perdeu numa prensa. Tomou uma cachaça? Não, perdeu na prensa mesmo. Seu Ciro, a mesma coisa que seu pai, o Arno, né? Ia lá e puxava, ele trabalhando lá e tinha que agilizar o pedido, tava tragando, tava faltando mais. Não, vamos lá que eu deixo. E aí, à tarde da noite, né, as prensas é isso, lá atrás, onde não tinha tanto sistema de segurança, bateu na prensa hidráulica, pá! Perdeu uma falange do dedo. Mas quando eu olho sempre pra uma coisa assim, viu, turma? Que nem eu falei, que legal, eu acho que cicatrizes, cara, quando você fala com muito orgulho assim, todo mundo tem aquelas marcas que a gente olha, mas a gente fala, puta, eu acho que a gente tem que se orgulhar das cicatrizes que a gente tem. É história pra contar, né? História. Eu lembro que quando eu era pequenininho, as pessoas falavam assim, vai estar tudo bem, Bruno. Vai ser o seu charme. Quando eu cheguei na escola, eu fiquei conhecido como Bruno Sem Dedo, todo ano, né? Porque era Bruno Van isso Enck. não foi agora? Não, eu tinha 7 anos. Pô. 1991, caí que mini moto. Pensei que tinha sido agora. Com 7 anos já não é tão legal assim. Não, mas pode falar? Foi ótimo. Sabe por quê? No começo, né, a gente fala muito de bullying hoje e tudo mais. É uma discussão, obviamente, muito mais polêmica que isso, mas o que eu senti? Se todo mundo me visse naquela época e falasse assim, ai, coitadinho, é o seu charme... Talvez eu não teria força pra muitas outras coisas, né? De falar, foda-se isso aqui, tá bom. Foi charminho muitas vezes. Quantas vezes eu já não fiz um draminha, né? Então, meu dedo, Vamos sair pra jantar. E nem deu pra ver, viu, cara? Você tinha reparado? Já tinha reparado. Juro por Deus. Eu sou mulher, eu reparo em tudo. Não, e semana retrasada eu fui fazer um churrasquinho aqui, ó. Mas, turma, vocês estão vendo aqui? O que vocês estão vendo? Vocês estão, a galera no podcast. É um negocinho de nada, assim, no finalzinho do Perdeu dedo. uma falante. Não é não. Você para de diminuir a minha cicatriz, hein, cara? Que é isso? Não diminui os convidados, não. Eu tenho um tara, assim, com o negócio de cicatrizes e tal, enfim. Minha mãe, né? Minha mãe teve um histórico de... ela teve um AVC muito grande, depois teve câncer de mama, aí operou, então ela sempre a minha família ficou muito... A gente não tem vergonha das nossas batalhas, assim, das cicatrizes que a gente tem, sempre com uma história. Aquela ressignificação de uma cicatriz, sabe? Tem gente que pode levar pra um lado do, coitado, favorecido, ou aquela coisa de um aprendizado que você teve, que faz parte. A gente não tem como mudar, né? Dá pra se importar com coisas que você não consegue mudar? E o que não tem situação, o que não tem solução, solucionado está. Né? Se preocupa com isso, passa reto, vai embora. Esse cara é aquele cara, se tá numa mesa, pode ser de bar, pode ser restaurante, é papo que não acaba mais. Ô, podcast vamos fazer o volume 2. Brunão, em primeiro lugar, tô muito feliz, viu? Obrigado por ter rolado. A gente fez um podcast novo só pra saber dessa história do Japão. Tem muitas ainda. Coloquei Dona Luísa num UTV, uma plataforma, fomos em todos os cenotes. Não é cenote. Cenote é no México, né? Fomos em todos os fervedouros. Tem tanta coisa aqui pra contar. Nossa, super convidado pra estar aqui no podcast. Então, fazer algum jabá. Todo mundo tem que acompanhar o Brunão. Principalmente na rede social. Obrigado. Bruno Van Enck. Tá? Podcast, principalmente todo mundo que tá ouvindo aqui no podcast, a galera que gosta de podcast, foda-se. Foda-se com PH. Isso. PHODESE. Chique. Sofisticado. Tem tempo de eu contar o porquê que é foda-se assim? Claro que tem. Então foi o seguinte, quando a gente...
Lembra que a gente conheceu gente foda e tudo mais? E a gente conhecia os artistas no meio do caminho também. Falava assim, vamos usar os artistas pra dar uma viralizada? Não teve muita genialidade. A gente chegou, naquela época a Supreme tava toda. Sei, lembra. Vamos colocar a camiseta branca, o vermelho da Supreme e vamos mudar a letra? Vamos. Agora, não pode ser foda-se, porque os artistas que forem aparecer, principalmente na TV, não podem estar com o foda-se. Então é o PH e o S tudo junto. Você fica só na pronúncia. E aí, nisso, Matheus fechou com a camiseta. Thiaguinho fechou com a camiseta. Mariana Rios, que teve no nosso podcast também, usa a camiseta até hoje. Todos eles usaram. Sabe o que aconteceu? Aquilo foi uma febre. Aí eu falei assim... Todo mundo quer camiseta. Vamos vender? Vamos vender. Não, como assim vender camiseta? Então, vamos vender. Tico, você fez uma camiseta vagabunda pra caralho, mas aí não tá na utilidade, tá no desejo. Vamos cobrar R$150 na camiseta, que a gente pagava 20. Era o desejo naquela época. Queria, a gente fazia. Aí eu falei assim, ó, quem quiser, vai lá na Corleone, manda alguém lá e eu vendo a camiseta. Cara, fez fila, vendeu tudo em um dia. Acho que eram 300 camisetas. Lógico, os artistas... Aí, o que aconteceu? Camisetas falsificadas no dia seguinte. Aí eu comecei a ver com outro logo. Mas, cara, isso foi um termômetro foda. Claro. Eu não tava criando uma marca, eu não ia criar alguma coisa. Era o foda-se. Então o podcast tá com PH também. Tá com PH, tá Foda-se 360. Que a gente faz em parceria com uma produtora de conteúdo que ela tem 360, que é a Pod 360, que nos hospeda lá. Então virou Foda-se 360. Se for no... Eu sei que tem todas as outras plataformas, mas eu só escuto o Spotify. Posso assumir isso, né? Tá. Então é só no Spotify. Então coloca Foda-se 360, tá lá. Em breve, Caio Carneiro. Em breve, Caio Carneiro. Brunão, que presença maravilhosa para todo mundo que acompanha essa experiência, tanto em áudio quanto em vídeo. Deve ter gostado tanto quanto eu gostei. Sinta-se em casa, tá bom? Sempre, muito obrigado. Sempre. E te vejo no seu podcast, tá bom? Vou preparar umas perguntas aqui, ó, que vocês vão gostar. Galera, a todo mundo, até o próximo bate-papo, né, amor? Com certeza. Até a próxima. Um beijo. Muito Tchau. obrigado. Beijos. Beijo.